pergunta. Essa questão do mundo, assim, buscando através da vontade, da ética, a compaixão, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, primeiro precisa situar a filosofia do Schopenhauer, né? Então, é uma filosofia que se construiu na primeira metade do século XIX. Nesse período da história da filosofia, conhecido como período pós-kantiano, vamos dizer assim, então, muito influenciado pela filosofia kantiana. E a tônica desse período é a crítica, e aqui crítica se escreva com C maiúsculo, né? Crítica do Kant, né? A toda a filosofia dogmática e toda a pretensão das filosofias anteriores, desde o início da antiguidade até o fim da Idade Média e início da modernidade, né? A pretensão de todas as filosofias anteriores de um acesso à realidade ou a fundamentação metafísica da realidade, o acesso ao fundamento metafísico da realidade. Ou seja, essa tentativa de, através do pensamento, trespassar aquilo que, na realidade, é a aparência para um sujeito que a conhece, enfim, o que o Kant acabou chamando de fenômeno, né? E o Schopenhauer vai chamar de representação, através do pensamento, atravessar a fenomenalidade da realidade, ou seja, esses objetos que me aparecem no tempo, no espaço, a toda a materialidade, o mundo tal qual os meus sentidos percebem, né? Portanto, o mundo fenomênico, e através do pensamento trespassar esse mundo fenomênico e acessar a realidade essencial que está por trás desse fenômeno. Tá? Então, conhecer o ser para além desses seres ou desses entes temporais, espaciais, materiais. Então, a filosofia kantiana, que se erigiu no final do século XVIII, trouxe a história da filosofia. Então, essa divisão de águas, né? Promover essa divisão de águas, então, entre uma época em que, sem crítica, de forma dogmática, se acreditava na possibilidade de acessar o ser, né? Como já diziam os gregos, ou de conhecer as coisas divinas, como que é a filosofia medieval, portanto, de acessar o que o Kant vai chamar de a coisa em si, portanto, a realidade atemporal e espacial que está por trás dessa realidade fenomênica. Né? Então, é isso que é colocado em xeque pela filosofia kantiana. E aqui começa a filosofia schopenhaueriana. Né? Ela se inscreve nessa linhagem da crítica kantiana. Né? Então, a filosofia do Schopenhauer ela se inicia também com essa distinção entre o fenômeno, né? E a coisa em si que está por trás do fenômeno. O que é essa coisa em si, o que é a realidade em si mesma, fora do tempo e do espaço, é um ponto de interrogação deixado pelo Kant, que o Schopenhauer responde com todas as letras. Olha, ela é, diz o Schopenhauer, a vontade. E aí a gente tem uma coisa única na história da filosofia. Desde os gregos, desde que a filosofia nasceu, até o final do século XVIII, até Kant, né? Por mais que se diferencia e a forma como se descreve esse processo de acesso ao ser das coisas, à essência das coisas, como se dá esse processo, portanto, o conhecimento, o ato cognitivo de acessar a essência das coisas. Aqui eu estou tentando encontrar palavras comuns que possa reunir toda a história da filosofia antiga, medieval e a moderna, Descartes também, né? Então, independentemente do modo como se descreveu filosoficamente esse processo, desse ato cognitivo de acessar o ser, e o modo como se descreveu o próprio ser, aquilo que é acessado pelo sujeito do conhecimento,
independentemente disso, a gente pode dizer com toda segurança que em toda a história da filosofia, de Tales até Kant, tá? Pensou-se, de algum modo, nesse acesso e no que é acessado em termos lógico-matemáticos, ou seja, em termos racionais. Tá? Então, aquilo que acessa o ser é a razão, e o que é acessado, por sua vez, é a razão, ou logos, como dizem os gregos. Então, isso vai mudar, então, no início do século XIX, isso começa justamente com Schopenhauer. E depois disso se seguem, então, Nietzsche, depois Freud, Foucault, e toda a filosofia do final da modernidade, início da contemporaneidade, segue essa tendência, não toda a filosofia, mas... então, a continuidade da história da metafísica no final da modernidade, início da contemporaneidade, segue essa tendência schopenhaueriana. Ou seja, a negligência, ou melhor dizendo, a desobediência dessa ordem natural de toda a história da filosofia, que é fundada, portanto, num racionalismo inescapável, vamos dizer assim. E é justamente esse racionalismo que começa a desmoronar com a filosofia schopenhaueriana. Quando ele diz, olha, o ser, a coisa em si do Kant, né, é a vontade, ele está dizendo, olha, a natureza inteira, incluindo esse ser que a conhece, não tem uma essência lógico-racional. Estão vendo o quanto é complicado e complexo e revolucionário isso que ele está dizendo? Não é composto por uma estrutura lógico-racional, mas ela é essa essência, né, de toda a natureza, incluindo do homem, ela é irracional. Ela é um ímpeto cego, uma força, aquilo que os físicos e os químicos, né, designam como força natural, etc, etc. Então, ele, na verdade, inverte, portanto, a ordem imposta em toda a história da filosofia, colocando como essencial, portanto, o que é irracional, o que é ilógico, né? E, portanto, aquilo que é ímpeto, que se chamou na história de sentimento, intuição, etc., tudo aquilo que escapa da esfera da racionalidade, isso tudo que sempre ficou na periferia, vamos dizer assim, de todo o discurso filosófico, se pensa, por exemplo, na filosofia socrática, platônica, aristotélica, né? E em todo o restante da história da filosofia, isso que ficou na periferia, o Schopenhauer coloca no centro. Então, ele inverte a coisa. A racionalidade